Estamos em mais um podcast da Zabaleta, dessa vez com o nosso convidado é o Darlan Brasil. Boa tarde. Gerente da Imobiliária Bagé, nosso parceiro. Isso aí. E um cara que nos ajudou muito no desenvolvimento de produto do Miguel Zabaleta e que tenho certeza que vai ajudar bastante agora no desenvolvimento do próximo lançamento. Darlan, vou começar te perguntando o que tu acredita que foi um dos itens importantes no sucesso que foi o Residencial Miguel Zabaleta? Cara, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, né? Fico lisonjeado até em saber que fui um dos ajudantes a idealizar esse produto, né? E na minha opinião, o principal fator é a localização, né? Uhum. Localização, tu está num eixo onde tu tem hospital, padaria, escola, enfim, Exatamente. tu tem clube social, então tu está na localização. E isso hoje é essencial, né? Perfeito. E vamos lá, o nosso próximo empreendimento ele é comercial. E o que acontece? Não se tem nenhum prédio comercial naquela região. Naquela região no que eu chamaria de Zona Norte, parte central da Zona Norte. Zona Norte como um todo a gente teria Moinho Office na Dom Joaquim, na área mais central a gente não tem nada, nenhum prédio antigo. E no entanto a gente tem 3 hospitais e tem uma densidade muito grande de comércios de alto padrão. Eu queria a tua opinião pessoal sobre se essa localização é um lugar certo para se ter esse primeiro empreendimento comercial ou não, porque me gera um pouco essa dúvida. Por que não tem nenhum? É a região certa, que não foi explorada? É a região errada? Eu acho que é exatamente isso que tu falou, ela não foi explorada ainda. E pelo fato de tu ter um empreendimento que tu já teve sucesso, por mais que seja residencial, né, e ele teve um engajamento muito forte da área que consome os produtos locais, talvez seja a hora, sim, de dar um primeiro passo num prédio comercial, né? Perfeito. E vamos lá, qual seria a tua visão como corretor, como gerente, como profissional da área de vendas? O fato de uma construtora que vai fazer os seus 41 anos no ano que vem, fazendo seu primeiro empreendimento comercial, tu vê isso com bons olhos? Tu vê que a gente está pronto para isso? Eu acho que a gente já brincou várias vezes, né, que tu é a nova cara da Zabaleta, né? Então, teu pai fez sucesso aí, toda a cidade de Pelotas fala super bem das Zabaletas, consome muito bem o produto e agora tu chegou nos últimos anos dando uma cara nova. Então eu acho que sim, eu acho que tu deverias dar esse passo, né? Porque está precisando, a Zabaleta precisava de não digo que não iria vender se ela seguisse no mesmo padrão, mas depois que tu entrou ali, que tu assumiu mais ou menos essa parte, tu conseguiu dar um passo diferente na construtora, com uma visão diferente de mercado, com uma visão de futuro mercado, né? Então, eu acho sim que a construtora precisava sair da zona de conforto e dar um passo para outro tipo de produto, que seria, né, agora, serão, né, as salas comerciais. Imaginando que hoje nós não temos nenhum empreendimento na zona central da Zona Norte, em Pelotas. Se nós fizermos um empreendimento lá, que nós vamos fazer, vai haver a migração de profissionais de outras regiões da cidade para esse nosso empreendimento. A que região, a que público tu acha que o nosso empreendimento vai interessar mais? Sim. Com relação aos profissionais da área, a gente tem 3 hospitais. Perfeito. Ali. A gente tem também pessoas que não tem muito tempo para se deslocar na cidade, ou seja, o cara quer nadar, por exemplo, tem um clube que tu tem uma piscina externa, uma piscina aquecida, tem academia, está próximo de onde vai ser o empreendimento. A área médica nem se fala, com 3 hospitais, o cara está com a sala, com o consultório dele ali, ele precisa visitar um paciente no hospital, ele está pertinho, ele vai e volta rapidamente para o consultório, né? Essa questão do clube que tu falou, talvez hoje as pessoas nem sonhem com isso, mas quando forem apresentadas a isso, vão se interessar muito, né? Sim. E facilita, né? Então, a gente vê outros pontos, outras áreas que não tem, e a gente escuta. Poxa, se eu tivesse como sair do meu trabalho para fazer uma academia, ou para, sei lá, uma própria
caminhada, enfim, que eu pudesse sair e voltar rapidamente, né? A gente ouve bastante isso. Mas eu acredito que a área, que por se tratar de um prédio onde tem muita concentração da área da saúde, eu acho que vai ser para esse público assim que vai consumir melhor. Perfeito. Realmente não consigo pensar em outra região que tenha 3 hospitais Não grandes. Não tem. Né? Beleza. E nesse mesmo caminho, tu acredita que a gente teria mais sucesso tendo um empreendimento nichado para algum público, que seria o público de médicos, tal como é um eco, por exemplo, ou um empreendimento misto, de uso para qualquer profissional? Eu sou da opinião que ele tem que ser misto. Né? Eu acho que a gente já tem, né? Até como tu citou aí, a gente já tem não só um, como 2, né? Então eu acho que um produto misto ele te abre um leque muito maior de opções, de oportunidades, né? Não que daqui a pouco 100% vai lá e diz, ó, quero tua sala só médico, ou só nutricionista, ou só fisioterapeuta, mas eu acho que sim, que tem que fazer um produto misto onde tu consiga abranger todas as profissões e segurar todo esse pessoal. Porque, por exemplo, a área do direito não está muito longe do fórum, né? Ali ele está bem localizado, é rápido o acesso, né? Para quem dá aula em uma universidade, um nutricionista, por exemplo, pode ser professor numa universidade e também atender num consultório. Enfim, então eu acho que tem que ser misto, né? Eu acho que cabe para todas as profissões. Tá, perfeito. Vou te fazer uma pergunta que para mim é o ouro. Talvez seja uma das coisas que eu mais gosto de saber, assim, da parte de saber por quem vende, certo? Hoje nós temos um produto à venda, que é o Residencial Miguel Zabaleta, onde nós entregamos mais do que os nossos concorrentes, no sentido de entregáveis mesmo, de entregar um piso aquecido, 3 opções de revestimento, forro de gesso, questão de entregáveis, um padrão um pouco mais alto. E, no entanto, nós não temos o maior valor, o maior custo. Acredito que seja por isso que a gente vende tão bem. A minha pergunta é, nesse empreendimento de salas comerciais, o que no prédio poderia justificar que a gente cobrasse mais? Eu queria ter elementos no prédio que justificasse que a gente cobrasse mais do que os outros para que a gente viesse num preço competitivo e vendesse tudo. Tu entendeu? Entendi. Nossa intenção não é cobrar mais do que os outros. É ter elementos que justifiquem cobrar mais do que os outros, não cobrar e por isso vender tudo. Cara, tudo que tu conseguir colocar de atrativo para atrair o público, melhor. A gente citou aqui que tem clube, que tem pista de caminhada, que tem isso, que tem aquilo outro. Mas se o prédio ele te oferece um espaço para tu atender fazer uma reunião, se o prédio te oferece um espaço onde tu possa guardar uma bicicleta, onde tu possa trocar de roupa, um vestiário, né? Tem pessoas que citam até em sauna, né? Tem pessoas que falam, eu gosto de fazer uma sauna, mas não tenho tempo de ser no meu consultório, fico até sei lá que horas no meu escritório, de repente se eu pudesse fazer uma sauna no meu prédio. Essa eu não imaginava. Essa seria incrível. Isso. Então, a gente ouve de tudo, né, cara? A gente ouve de tudo por aí. E eu acho que quanto mais tu agregar benefícios para as pessoas que vão utilizar, melhor. Por exemplo, também, pessoas comentam bastante, por que esse prédio não tem uma área destinada para estacionamento? 10 vagas de estacionamento, por exemplo, ou 20 vagas, sei lá, o prédio mesmo administra. Entendi. E cobra. Né? Hoje a gente vê bastante, não é nem reclamação, mas comentários, né? De, poxa, ali na Dom Joaquim é um horror de parar, não consigo ir no Moinho Office porque eu não tenho onde parar o carro. Sim. Se tivesse um estacionamento, entraria. Perfeito. Ficaria mais fácil. Então, eu acho que tudo que tu conseguir englobar no prédio, com que ele te ofereça facilidades, uma cafeteria, né? O cara está ali esperando o atendimento, eu acho que isso daí facilita, né? E faz com que tu consiga agregar valor. Né? Perfeito. Muito interessante. Muito interessante. Quase que
É só pensar no que as pessoas gostariam, no que, Sim, que usariam. porque Eu não sei se uma sauna na prática ia ser usada, mas ia ser legal demais. exato, mas tem a sauna lá. Daqui a pouco nunca mais foi, nunca ninguém utilizou, vamos transformar num depósito, enfim. Mas tu trazer a facilidade para quem está comprando e para quem está usando, né, cara? É muito importante tu te preocupar, né? Mesmo que obviamente a nossa profissão, a profissão da Zabaleta construo, né, para ganhar, o corretor vende para ganhar, mas não é só isso. A gente sabe que a gente tem interferência direta na vida das pessoas. Uma necessidade de ter o cliente satisfeito. Exato. Até para conseguir ser perene, né? Exato. A gente tem interferência direta na vida das pessoas. Quantas declarações a gente já ouviu? Chegou, cara, tu não sabe como foi bom eu ter comprado tal coisa, porque aquilo ali facilitou minha vida assim, de uma tal forma, ou era o meu sonho mesmo, né? Eu precisava de uma coisa assim. Então a gente tem inúmeras pessoas que a gente faz diferença na vida. Não é só ganhar, construir, ganhar, o vendedor lá vendeu, ganhou. Não é só isso, né? A gente tem que fazer diferença. E se tu tem um prédio que faça diferença na vida das pessoas, tu sabe que tu vai ter sucesso, né? Muito massa essa reflexão. E vamos entrar num ponto que tu citou, que foi a questão das vagas de garagem, que talvez seja um dos mais importantes. E eu digo isso porque ele viabiliza ou não inviabiliza a venda. Então ele é um ponto importante. Tu conhece algum prédio na cidade que tenha vaga para 100% das salas? Não. Pois é. Tu acredita que um prédio que tivesse vaga para todos seria um diferencial muito grande? É um diferencial imenso. Imenso. E tem mais. Essas vagas, penso eu, na minha opinião, elas não precisavam ser vinculadas à sala. Por quê? Deu 100% de venda do Zabaleta. Certo. Vendeu 100%. Mas não foi 100% que comprou. Foram 70%. Vagas? Isso. Tá. O cara comprou a sala, mas 70% compraram as vagas. Perfeito. O prédio pode utilizar as salas para estacionamento, como eu te falei, né? Por isso que eu te disse, eu acho que é bem importante ter esse diferencial. Pois é, eu não conheço como seria esse sistema, né? Vou estudar para entender. Mas, por exemplo, se eu sou médico, o meu cliente pode estacionar lá, aí ele vai, por exemplo, pegar um ticket, ele vai ter R$5 que ele não vai pagar, eu vou pagar? Como é que funciona esse sistema? Não, eu acho que seria bom, porque imagina, se eu sou médico e minha consulta custa R$400 e eu puder oferecer por R$5... Pode ser. Mas aí vai depender muito do que oferecer. Por exemplo, 20 vagas são de estacionamento. Estacionamento rotativo. A administração do prédio para benfeitorias, para caixa, para... Sei lá, daqui a pouco o cara bota um gerador que não funciona 24 horas, sei lá. Né? O cara bota um gerador que dure bastante tempo, 2, 3 geradores, para que tu tenha bastante tempo de energia, e isso é custo. Né? Placa solar, daqui a pouco vai ter que querer colocar a placa solar para as áreas comuns, não vem, daqui a pouco quer colocar. Enfim, tu vai utilizar o recurso... Placa solar é interessante também. Daquele estacionamento rotativo que é para o condomínio. Baratear o condomínio, baixar custo de condomínio, tem que pagar funcionário, pode utilizar o caixa do estacionamento. Mas aí o cliente, então, ele ia pagar? O cliente iria pagar. Se o Maurício é médico e ele quer oferecer para o cliente dele, ele vai pagar. Tá, né? Beleza. Agora é o seguinte, eu tenho que sempre pensar no lado comercial e também no lado lá da engenharia, do projeto. Então, como eu sei que não é possível a gente ter tudo, os recursos são limitados, vou te fazer uma pergunta assim, bem de A ou B. O que tu acha melhor para o prédio? Se tivesse, por exemplo, uma sauna, um vestiário e uma sala de reuniões? Ou 10 vagas de garagem rotativo? 10 vagas de garagem rotativo. Tira as frescuras. Tira as frescuras. E bota as vagas. Vagas de garagem rotativo. E se tiver os dois, fantástico. Se tiver os dois, vocês vão ser sucesso. Com toda certeza, a vaga ela é um divisor de águas. Em prédio comercial, né? A gente,
como eu já te disse, a gente já houve inúmeras reclamações e sugestões e a gente sabe o quanto é importante. Vou te dar um exemplo. Se tu pegar teu carro agora e for lá, vamos botar o Moinho Office, que é o que a gente está mais próximo e a gente escuta bastante. Se tu for lá agora, no Moinho Office, tu vai lá visitar um amigo no Moinho Office, vai lá agora e tu quer largar teu carro, não precisa ser nem na frente do Moinho Office, tu tem que largar teu carro ali Do outro lado da rua ou uma quadra. Já é ótimo. Tu consegue? Agora. Por vezes não. Por vezes aquela rua lateral lá. Rua lateral. E agora, chovendo? Sim. Então, se o prédio te oferecer isso, mesmo que pague, o cara vai ficar o quê? 1 hora na consulta? Sim. Né? Eu fiquei pensando, agora, alguns profissionais poderiam, não, eu cubro pro meu cliente, outros não. É realmente interessante. Ou daqui a pouco o cara faz um pacote lá, hoje eu tenho agenda com 20 pacientes. Sim. Ou vou atender 10 pessoas. Vamos lá, precisaria ter uma espécie de uma lanterna na frente dizendo se as 10 vagas estão ocupadas ou não. Pode ser um painel. Um painelzinho. Um painel, né? Lotado. Lotado, exato. Entendi. Mas já desafoga bastante, né? Muito. Outro assunto que me interessa muito é a tua opinião sobre o tamanho das salas. Então, nós vamos ter um empreendimento onde vai oscilar ali o tamanho das salas de 70 a 90 salas, dependendo do tamanho delas. Então, por exemplo, se nós tivermos salas de 30 metros quadrados aproximadamente, 90 salas comerciais no prédio. Se nós tivermos 40 metros quadrados de média do tamanho delas, aí a gente baixa para 70 salas. Sendo que, Darlan, um fator importante, o número de vagas ele se mantém o mesmo, que é 60 e poucas. Então, se nós tivermos salas um pouquinho maiores, tu tem ali 90, estourando a tampa, quase 100% de todo mundo com vaga. Salas com 40 metros quadrados, com vaga de garagem, valores um pouquinho mais altos, beleza? 70 salas. Ou a gente tem 90 salas, mais ou menos, umas 25, 100 vagas, que a gente sabe que vende também. Investidor, o cara vai tirar um aluguel ali fantástico. Se investir, por exemplo, 300 mil reais numa sala, vai alugar por muito mais que 1.500 naquele ponto, com tudo. O que tu prefere em questão de tamanho? Acho que parar de falar que eu tô te induzindo, talvez. 30 não, tu não tá me induzindo 40. Porque eu tenho uma opinião clara sobre isso. Uhum. Existem pessoas que gostam de salas maiores. Existem pessoas que não precisam de salas maiores. Por exemplo, um psicólogo precisa de uma cadeira e de um púlpito, de, sei lá, alguma coisa assim, né? Uma poltrona. No máximo uma salinha de espera. Depende, se tiver sistema de concierge no prédio, tu não precisa. Perfeito. Boa. Então, tu precisa de uma cadeira e de uma poltrona. E outras pessoas precisam, sim, de uma sala de espera. Outras pessoas preferem uma sala de espera. Eu sempre vi com bons olhos tu começar do menor. Se o cara precisa de algo maior, então compra 2 e unifica essas salas. Obviamente tem que ter a possibilidade de unificação também, né? Tem. Então eu acho que tu começar do menor, sei lá, 25 metros quadrados, e tu puder unificar, tu vai ter 50 metros quadrados. Então já é uma sala generosa. Tu estava falando em 40. Né? Se o cara quiser uma sala de 70 metros quadrados, o cara pode comprar 3 salas. E isso faz com que, depois até, né, tu tenha... fugiu a palavra. Tu vai ter a possibilidade de juntar ou não, tu vai ter a versatilidade. A versatilidade das tuas salas. Tu pode fazer ela o que bem entender. Sim. Né? Para uma empresa, para uma clínica. Exatamente. Profissional. E outra coisa, autônomo. Tem empresas que utilizam todo o andar. Sim. Conheço gente que tem 7 salas. Então, tem empresas que utilizam um andar inteiro. Tu podendo unificar o andar inteiro, então, nem se fala. Beleza. Eu acho que do menor para o maior, se tu puder fazer com que
a pessoa que ela só pode comprar 25, ela vai poder comprar 25. Mas o cara que pode comprar de 40, ele poderia comprar, se fosse de 40, ele podia comprar duas de 25. Show. Tem. Perfeito. Vamos lá, vou dar um pulo lá numa parte mais comercial. Agora a gente estava falando do projeto em si, né? Para a Zabaleta, não faz muita diferença nós lançarmos em outubro, em novembro, em março. Não faz muita diferença. A gente está com o nosso produto pronto, quase pronto, né? A gente está montando ele, mas a gente consegue deixar ele pronto rápido, consegue as aprovações rápido e pode colocar a vender. Do ponto de vista comercial, se fosse tudo, em que mês que tu lançaria? Qual o mês assim, em que tu vê que o mercado está mais pronto, em que a gente conseguiria ter mais sucesso no lançamento? Olha, esse ano a gente está vendo algo diferente, né? A gente tem eleições em outubro, Copa do Mundo em dezembro, coisas muito próximas e uma incerteza, enfim, né? Então, eu acho que quanto mais pronto o mercado estiver para receber isso, melhor, né? E para isso, a gente sabe que para esse mercado estar um pouquinho mais certo e um pouco mais pronto, ele é a partir do ano que vem, né? Então, qual seria o mês ideal? Eu acho que... Tu falou ano que vem. Ano que vem, né? Eu acho que depois das férias, né? Depois da Copa do mundo, da alegria, né? Nós vamos ser hexa, né? Vamos ter que ganhar essa Copa, pelo amor de Deus. Você não tem que né? comprar uma camisa. Eu já comprei a minha. Então, eu acho que depois da Copa vem as férias. Tá. Né? Férias escolares. Carnaval, acho que 22 de fevereiro. 22 de fevereiro. Aí o ano começa lá em março, né? Tá. E eu acho que março é uma ótima data para lançar. Bom, no primeiro podcast não tinha essa clareza. O nosso pensamento a princípio vai dar 10 dias pós-carnaval, então uma semana e meia, e a gente começa o pré. O pessoal vai achar que tu combinou comigo essa daí. Oi? O pessoal vai achar que tu combinou comigo essa daí. O quê? Da data. Por quê? Porque eu falei março, tu tá falando 10 dias depois do carnaval. Março. Mas é só pra mostrar aqui que eu concordo contigo. Eu acredito que 10 dias depois do carnaval, quando o ano começa, aí a gente puxa a fila com o pré-lançamento. 25 e 26 é o que eu teria na cabeça hoje para ser os dias de assinatura. Então a gente correria o processo cada vez mais rápido. Eu lembro que no lançamento do Miguel Zabaleta, eu levei um escopo assim de como é que vai ser todo o lançamento com 60 dias. E aí chegava lá... Foi reduzindo, foi diminuindo. Eu acho que foi contigo. Foi Contigo que a gente chegou no prazo mínimo. Isso aí. E que ficou tudo dentro de 28 dias. A gente tinha uma régua do tempo que tu foi falando e aí eu acho que a gente foi se entendendo. Né? Tu acredita que agora eu tô pensando em uma semana menos? Ainda vou ver muito isso, principalmente no ano que vem, né? Agora a gente está definindo o produto. Mas... Maurício, isso é importante porque o time é o melhor vendedor. Uhum. Tu encontrar o time correto da venda. E aí tu chegar pro cliente, lançou. E aí tu arrastar. 28 dias não tem condições. Daqui a pouco, dentro desses 28 dias, acontece tanta coisa na vida de uma pessoa que, mas peraí, cara, o que eu podia lá agora eu não posso. Tá muito rápido, né? O cara tem que ficar sabendo 14 dias antes, aí ele vai esperar uma semaninha para ter o book na mão e depois uma semaninha para assinar. Sim. E é isso aí. É bem por aí. É bem por aí. E importante, né? O corretor saber já, né? O corretor ter a informação. Uhum. No pré-lançamento já é importante o corretor ter a informação. Ele saber o que ele vai vender para esse cliente. Hoje o cliente está muito voltado mas o que vem? Informação. Informação. Ele precisa da informação para poder vender. Né? Uma base de valor. Perfeito. Né? Beleza, vamos lá. E o que tu tem de curiosidade? Assim, porque eu tô aqui de livro aberto. Cara, eu fico pensando. A gente tem um plano diretor ali, né? Uhum. Tem que respeitar, né? A ideia é o quê? 10 andares? 8 ou 9. A gente está estudando o 9º andar. Esse 9º andar
E esses 9 andares ou 8 andares com 2 pavimentos de garagem, acredito. Exato. E embaixo, porque tu vai ter uma parte térrea, tu vai trabalhar só com a portaria ou tu vai colocar lojas? Só portaria. O empreendimento, ele vai ficar vai ter recuo, então ele vai ser muito imponente a entrada. Vai ter um chafariz daqueles modernos, em que são de águas, como é que chama? Dançantes. Pode ser dançantes. Dançantes. As águas dançantes, bem moderno, para dar aquela quebrada com o estilo neoclássico. Sim. Vai ter muita pele de vidro e ele vai ser assim, uns quase 15 metros da calçada, uns 10 metros de recuo. Então, vai utilizar o porte cocher para poder chegar a um... Tu sabe qual é o terreno? Tu já me falou, né? Mas eu não lembro. É? Tu já me falou, mas eu não consigo visualizar ele eu não estou visualizando ele na cabeça. Passei de carro, mas não... Sabe onde é o Miguel Zabaleta? Sei. 2 casas ao lado. Aquela casa neoclássica. Tá. Tu acha que seria um pecado derrubar? Tu lembra dela? Maurício, a gente vai entrar num fator que eu vou te ser bem sincero, né? Uhum. Eu acho aquela casa muito bonita. Uhum. Eu acho ela muito bonita, mesmo. Eu quero sinceridade pura. E eu vou ser sincero. Sinceridade pura. Se tu acha que seria um pecado derrubar. Eu acho que é uma casa muito bonita, tá? Eu acho mesmo. Mas eu acho que ela... Por mais que ela tenha alguma história, essa história dela já foi contada, já foi vivida e é história. Uhum. Né? Muitas vezes aí em algumas conversas com alguns arquitetos, enfim, eu discordo um pouco de que Pelotas é histórica. Pelotas é histórica no centro histórico, lá na Praça Coronel Pedro Osório, né, Rua 15 de Novembro. Então, a gente vê quantos casarões dentro de Pelotas pegando fogo por falta de manutenção. Se tivesse alguém que cuidasse, os proprietários às vezes não têm condições de cuidar, né? Ou se do município, o município não tem condições de cuidar. Se ainda fosse assim, ok, mas não é isso que acontece. Então a gente vê a aba caindo, né? Pegando fogo, e é perigoso, né? Beleza. Tivemos, né, a casa ali da Osório há pouco tempo, né, um problema por conta disso, né, de pessoal vir porque é histórico e embargar uma obra que já estava em execução. Aí não tem condições. Não tem condições de fazer uma coisa dessa. Se for para manter aquela casa, se for para manter a casa, então que mantenha a casa e faça em cima da casa. Agora, se for para construir algo diferente, eu não vejo com maus olhos botar abaixo. O que tu preferia? Eu preferia construir algo novo. Do zero? Do zero. Eu sou um cara que tem uma visão de modernidade. A gente precisa modernizar a cidade. Manter a história da cidade onde ela tem que ser mantida, mas a gente precisa modernizar a cidade. Perfeito. Deixa eu te mostrar aqui a cara. Ó, aqui nós temos a casa. Deixa eu ver se eu aumento o brilho aqui. Já está no máximo. Aqui uma parte mais de baixo, onde eu te falei que a gente já tem um recuo bem grande da calçada. E à esquerda, depois tu vira aqui, tu vai ver a fachada inteira. Não, mas aqui tu conseguiu conciliar o prédio na fachada, então aqui ficou espetacular. Ficou espetacular. Curtisse? Muito. Ficou espetacular. Mantendo o recuo, e ainda mantendo a casa. Tu conseguiu fazer com que a parte de baixo, parte de baixo, né, que é o térreo, e onde tem ali o superior da casa, né, onde tem o beiral da casa, tu colocou na parte superior do edifício. Ficou muito legal. Visse o inteiro? Vi. E aí, uma pele de vidro. Porque o prédio ele vai ser moderno neoclássico. Como o Miguel Zabaleta, né? A casa, ela meio que se mantém, mas talvez uma pessoa que visse o projeto do zero entendesse que é um projeto neoclássico. Sim. Porque ele tá casa, muito Miguel Zabaleta aí, se eu né? te levo ele na tá casa, num dia de sol, tu olha aquele pátio, aquela coisa, assim, ó, é tudo muito bonito ali.
É muito bonito. Olhando essa imagem aí, eu esquece os 225, tá? Tchê, tu viu? Agora tu imagina. Essa casa, ela é térrea. Ela tem o pé direito muito alto. E toda aquela parte da frente vai ser o hall de entrada gigantesco, com o pé direito muito alto. Imagina a imponência, assim, de tu entrar num prédio comercial da Zabaleta, que tu já entra, assim, tem aquele recuo todo, aqueles chafarizes, aquela imponência, pele de vidro. Tu entra no hall de entrada, uns 100 metros quadrados. Não, é diferente. Assim ficou muito bonito. Assim ficou muito bonito. Quando tu consegue conciliar, é diferente. Né? Ali mesmo, nem parece que é uma casa. Nem parece que tem uma casa. Porque a continuidade da casa veio o prédio. Então, não parece, né? Mas tem outros aí que a gente não consegue visualizar isso. E tu vê que talvez a Zabaleta seria a empresa mais certa a entrar nesse projeto? Se tratando dessa casa, sim. Porque, olha, a casa parece que foi feita para um neoclássico, né? Seguir um prédio neoclássico, né? A casa é neoclássica. Então, o prédio todo, então, a construtora neoclássica de Pelotas é a Zabaleta, né? Ó, eu vou fazer uma pergunta de novo, sem a menor pretensão que tu mude de ideia. Tá? Não quero te induzir, eu quero a verdade. Tá bem. Vendo agora o projeto, tu conseguiu visualizar uma possibilidade. E prédios modernos, tu sabe como é, tem aos montes. O que tu acredita que para esse local seria o mais adequado? Botar a casa abaixo, ter um prédio novinho, projeto novo, talvez com uma ocupação muito maior, ou manter a casa nesse projeto? Manter a casa nesse projeto, toda a vida. A gente tem uma dor muito grande, que é perder um monte de área útil para manter a casa, né? É um grande esforço, a gente tá se doando um pouco para conseguir mas viabilizar tu vai ter que esse abrir projeto. mão de algumas coisas para poder manter ela. Né? Sim. Se não, tu vai ter que mudar o teu projeto. E aí tu vai ter que botar ela abaixo. Sim, para nós seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil. A gente já vai ter que... Sim, a própria demolição, que é por dentro, a casa está podre por dentro. Podre. Ela é muito bonita, ela está podre por dentro. A própria demolição vai ser muito mais difícil mantendo a fachada. A construção nem se fala. Então, a nossa dificuldade ela vai ser muito maior em fazer esse projeto virar realidade. Mas... ela ganha valor. Sem e dúvida. Não valor financeiro apenas, né? A gente vai fazer um prédio único. Exato. Autenticidade. Isso vale bastante. Né? Então esse é o nosso produto, seu Darlan. Empreendimento comercial, hall de entradas ganha. Ficou muito massa. Ficou top. Eu vou fazer de novo uma pergunta sem a menor pretensão de que tu mude de ideia. Mas com os valores sendo muito parecidos com os do Miguel Zabaleta, que é o nosso valor, né? O que tu acha que a gente teria de vendas no lançamento em cima desse projeto em março? Cara, esse projeto vai ser sucesso. Eu vejo 70% para fora. É diferente quando eu tô conversando contigo e eu tô imaginando. Porque, como eu te falei, tu tá colocando... vocês estão entrando no mercado de comercial. E eu vejo a Zabaleta, eu enxergo a Zabaleta como um residencial. Eu vejo a Zabaleta fazendo muito residencial e eu não consigo, né, visualizar o comercial. Quando tu me traz e me mostra a imagem e me dá uma ideia do que vai ser, da imponência que vai ser o prédio, do diferencial do prédio, porque eu não lembro de ter visto algo parecido assim. Pelotas tem inúmeros prédios legais e bonitos e úteis, né? Mas um prédio que vai te dar essa imponência, essa exclusividade, essa autenticidade, com toda certeza ele vai ser um sucesso. E eu acho, sim, que por mais que mantenha o preço, o valor de mercado, de metro quadrado da Zabaleta, né? Eu acho que vai ser um sucesso. Acho que é de 70% para fora. Tu não está me induzindo a dar essa resposta. É que eu vi uma imagem. Eu consegui visualizar isso. Eu consegui. E tu sabe que essa daqui, só em março.
Eu fiz uma fotografia aqui na minha cabeça, depois eu faço uns rabiscos, uns desenhos. Bato uma foto lá da fachada e eu mesmo faço. Mas tu viu o Miguel Zabaleta 6 Sim. meses antes de todo mundo. Tu votou entre a fachada que tu gostou mais. Exatamente. Né? E aí depois a gente escondeu e apareceu 5 meses depois revelando a nossa escolha, que de certa forma não sabia, né? A gente possivelmente ainda vai ter uma opção A, uma opção B. Massa demais, Lulu. Só faltou o Z lá em cima. O Zezinho, O que a gente fala brincando, assim, Zezinho. personifica. Não, tá ele ali, ó. Tá ali, eu não prestei percebeu. Atenção. Ah, tá ali, na pele de vidro. Ele é discreto, O Miguel Zabaleta é discretinho também. Vamos lá, outras perguntas importantes. Qual o nome? O nome? Pá, o que tu acha? O que vem na tua cabeça, assim? Zabaleta Commerce. Mentira. Olha que eu gostei. Eu gostei de algo bem similar a isso. Capaz de tu bater na trave. Posso não acertar aquele primeiro bolão de 40%. Posso Mas acertar no nome. esse daí talvez chegue perto. Não sei, né? Tá bem aberto. Eu acho assim, a gente tem tempo para escolher isso e eu gosto de manter a mente bem aberta para outras possibilidades. Então, se a gente escolhe um nome agora, a gente se fecha para um monte de ideias que vão surgir, né? Então, é isso aí. Mente aberta. Vamos lá. Coisas importantes. Como é que tu vê que é a entrega ideal para uma sala comercial? Visto que cada um faz de um jeito. Eu não vou te induzir. Piso, forro de gesso, pintura, paredes, banheiro. Tem banheiro na sala? Não tem? Como é que tu entregaria a sala pro teu cliente? Eu entregaria a sala com piso. Com piso. Com piso. Qual piso? Porcelanato. Que cor? Hoje a gente, agora mesmo a gente está aqui, a gente está numa sala onde tem muito cinza. Uhum. E a gente, é impressionante, tá né? Na moda tá na moda o cinza. É. Né? Tá na moda o grafite, o cinza, né? Quando tá na moda. Esse é o problema da moda, né? Esse é Ela o passa. problema da moda. É verdade. Então, eu entregaria com um porcelanato, mas também agora eu já fico na dúvida, porque puxando na memória de clientes, eu já estou vendo alguns clientes que são dentistas pensando, mas para aí, eu vou ter que quebrar todo o piso para passar o encanamento por baixo. Né? Aí tu coloca um porcelanato mais claro, aí o cara chega lá pro escritório de advocacia, que é todo formal, todo escuro. Isso é uma ideia, viu? Isso é uma ideia. O quê? Ter a possibilidade, já deixar instalado o encanamento por baixo. Isso é uma ideia boa. Mas para todos? Para todos, não vai interferir em nada. No custo? Tu vai ter, no custo. Mas é um custo que tu pode absorver. Se tu entregar ela no aspecto piso, sem nada. Sem nada, aí tu baixa um pouco o valor. Uhum. Mas também tu tem alguns clientes que, mas eu vou ter que botar piso. Vai cair naquela, né, de que o cara, gostaria de algo mais pronto, assim. Uma pergunta sobre o que teria. Talvez tu nem tenha essa resposta ainda, mas eu acho que vale a pena tu ir atrás. O dimensionamento do ar-condicionado, ele é um problema em salas comerciais. Não sei se tu tem essa noção. Qual a ideia de capacidade de ar-condicionado numa sala? Por exemplo, tem uma espera e aqui é um ar-condicionado de X BTU. 30 metros quadrados é o quê? 18 mil? E esse o... Existe uma tabelinha? Não, sim, existe a tabelinha, mas é isso porque a gente vê salas de 35 metros quadrados com espera para ar-condicionado de 9 mil BTUs. Aí não tem vencimento. Não tem. Então, isso também é importante para o cliente que está comprando. O cara vai... Isso muita gente não sabe. Isso é um problema para o cliente que compra sem saber. E o cara... Se eu fosse comprar uma sala comercial, não ia me perguntar. Corretor, exatamente. Quantos mil BTUs E o corretor também não sabe. É? Então, eu acho que 12 anos de mercado já faz com que o cara tenha um pouquinho dessa... Veja na frente. Isso, enxergue na frente. E isso acontece bastante. Aí o cara chega lá, comprou a sala e diz, mas o cara foi instalar meu ar-condicionado e era dimensionado para 9 mil BTUs. E eu preciso de 18. Vou ter que rasgar a parede. Então, o cara colocar uma espera para 18 não quer dizer que o cara precisa usar os 18. Uhum. Ele pode usar 12, ele pode usar 9, ele pode usar quanto ele quiser. Exato.
né? Mas que tem uma capacidade maior. Não, eu acho que tem que ser adequado. Isso aí. Se a sala for de Se a 40, talvez chegue a 21, 22. Se a sala for... Sim. Por exemplo, no... E a gente Agora tem tô lembrado do Royal Park. No Royal Park, nos quartos menores, a gente tem o de 9, na suíte o de 12, na sala o de 18. E Tudo ali adequado. a gente tem um prédio com pele de vidro voltado para o oeste. Pô, tu melhor que ninguém, nenhum corretor sabe como tu Exatamente. o que é Eu já passei aquela por frente isso. oeste. Exatamente. Mas é bonitaço. É lindo, o pôr do sol é maravilhoso. O inverno ele é maravilhoso porque ele é extremamente quentinho, né? Mas tem pessoas que vão Não, no verão, cortina, precisar botar cortina e ar. um arzinho vai bombar. Cortina o ar, aí abre a cortina só pra ver o pôr do sol, fecha a cortina, ar. Exatamente. É isso aí. Não tem como. A gente não vai conseguir mudar o sol ali, não. Não tem como. E é bom, né? Porque bom. A gente está num lugar onde o pôr do sol ele tá chamando a atenção de todo mundo, né? Uhum. Aqui é um lugar espetacular. Beleza, na continuidade, forro. Assim, iluminação é algo muito importante para o projeto, né? Para o projeto de interiores ali, para ficar, não sei, alguns querem deixar mais aconchegante, outros mais bem iluminado, cada um tem uma proposta. O que tu imagina assim que a gente deve entregar a nível de forro de gesso, a nível de forro? Eu acho que o forro de gesso é o padrão, né? É. O que eu vejo muito, bastante, é... mas por que a construtora já não deixou o ponto específico? A gente tem que rasgar o gesso para achar o fio. Eu vejo seguido essa pergunta. Essa reclamação. Aí é reclamação, não é nem pergunta. Pô, por que a construtora não deixou... Rebaixa com gesso e agora tem que rasgar o gesso para achar o ponto? Não, mas a gente sempre deixa com o fiozinho aparente. Não, beleza, mas assim, ó... tu acha que a gente entrega o forro pintadinho? Sim. E aí vão chegar lá e vão detonar? Mas o cara que não vai detonar, ele vai adorar. E a grande maioria não vai detonar. Tu acha? Acho. Capaz. A grande maioria não vai detonar. Ele vai chegar ali e vai rasgar para colocar a iluminação que ele achar necessária. Tá, e vamos lá. Se nós entregássemos com assim, o hall de entrada com os melhores móveis do mundo, assim, com muito, muito bem, corredores, toda a área de condomínio, muito, 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 muito bem entregue. Toda a parte de infra, muitos pontos de tomada, tudo bem dimensionado, por exemplo, na parte de ar-condicionado, e entregasse a sala crua, sem pintura, porque um bota o papel de parede, outro coloca um ripado, outro pinta. Ninguém pinta de branco. No Royal Park a gente entregou as paredes pintadas de branco, ninguém ficou com elas pintadas de branco. Então, sem pintura, sem piso, porque um vai botar o laminado, outro vai botar um porcelanato, outro vai botar um... Carpete não se usa mais. E sem forro. Aí, por exemplo, a pessoa entra lá, 30 metros quadrados, ela ainda vai gastar 30 mil reais. Mas ela, talvez até ela tenha a obra dela entregue 3, 4 meses antes, que vai ser os 3, 4 meses de obra dela. Como é que tu vê que a construtora consegue driblar isso, fazer da melhor forma? Eu particularmente não gosto. Não? Não. Mesmo que a pessoa vá quebrar, mesmo que a pessoa vá pintar de outra cor. Tá, então assim, ó, é que nesse ponto eu discordo, mas quando eu discordo eu tô mesmo assim aberto. Uhum. Eu queria saber assim, se nós entregássemos, por exemplo, a sala custa 350 mil reais. Tá? E ela vem para tu personalizar ela toda. E o que nós temos aqui... Aí é diferente. Não. Pode é personalizar que, assim, ela, é diferente. Pois é que aí... Então a gente teria que fazer o seguinte. Ela custa 385 mil reais e tu pode personalizar toda. A gente tem aqui um modelo de porcelanato, um modelo de laminado e a gente tem uma configuração única de gesso, onde nós entregamos pintado com esses pontos de cabeamento, de luz. Uhum. Tá? Tu queres isso ou tu queres por 350 crua? Vai depender muito do cliente. Mano. Mas aí é legal, né? Pode ser. 380. Personalização. A gente parte de um preço cheio. personalizar. A gente parte de um preço cheio onde a pessoa personaliza como ela quer receber. E ela ganha, por exemplo, um desconto. Uhum.
por receber a sala para fazer diferente. Porque às vezes o que acontece? A gente vai oferecer um porcelanato, a gente vai oferecer um Claro, laminado, vai mas a estar no pessoa quer memorial. outro. Mas tu pode colocar personalização. O povo pode personalizar a tua sala. Tua sala tem Mas esses é que dois assim, porcelanatos, esses 2 pisos. pois é, o que acontece? Pra gente fazer algo do tipo em que a pessoa pode escolher qualquer coisa, fica inviável. Fica inviável na nossa questão logística. Porque assim, obra de alto padrão é outra história a nível de gestão de obra. É muito, muito mais complexo, é muito mais coisa. Se tu ainda for fazer a sala de cada um, é como se a gente estivesse entrando assim, ó, com 70 projetos de interiores. Mas aí tu não faz em 70 projetos. Tu vai fazer o seguinte, penso eu, a personalização que a gente diz é ou tu recebe tua sala crua, ou tu recebe tua sala com esse ou com esse porcelanato, ou com esse laminado. E ponto. Eu concordo. Ah, não. Ah, quero gesso na parede, quero ripado no teto. Depois tu não, faz. não é isso. Faz depois. A possibilidade que eu estou te dando é ou é crua, ou com esse ou esse. Tu gosta? Aí eu gosto. Tá? E a gente sempre parte do preço cheio, ó, custa 385 assim, 350 crua. Ok. Aí é legal. Aí é a possibilidade do cara, pô, já ia ter que quebrar mesmo, maravilha, prefiro desconto. Ou o cara, não, prefiro a arrumadinha porque eu só vou colocar meus móveis. Assim a gente chega num consenso. Ah, sim. Conversando que a gente chega num consenso. Exatamente. Show de bola. Darlan, pergunta o que tu quiser que eu tô aqui pra te responder e daqui a 5 meses só que eu vou voltar com alguma informação. Antes disso, a gente conversa mais um pouquinho para tirar algumas dúvidas. Passa alguma né? coisinha. Não, cara, na verdade, perguntas assim sobre o empreendimento, a gente acho que foi bem claro, né, em tudo que pretende vir, mas o que eu acho que sim, que tu deve focar, não é deve focar, é uma sugestão, obviamente, mas eu acho que dá para pensar, sim, na possibilidade de tu teres opções de lazer pro proprietário da sala, até mesmo para quem está esperando, uma sala de espera, sei lá, daqui a pouco um Wi-Fi zone lá. Claro. Né, se tem um hall de 100 metros quadrados, tu tem espaço. Tu tem espaço. Tu mostrando aquela imagem, tu tem espaço para inúmeras possibilidades. Né? Tu pode colocar uns 2, 3 computadores, pode colocar uma cafeteria ampla. Isso já é mais complicado a cafeteria, mas não precisa ser ampla, mas uma cafeteria que o cara possa, vou esperar mesmo, vai um cafezinho aqui. Né? O cara tem que ter essa regalia, né? Claro, né? concordo. E também conseguir, porque a gente fala numa zona, como tu disse, Darlan, tu melhor que ninguém sabe, a gente está numa zona que é muito difícil o estacionamento. Né? Tu acha tanto assim? É difícil. Nunca tive dificuldade para estacionar para ir na obra. É porque, Maurício, determinados horários, né? Por exemplo, tu chega ali... Mas tu vê, já é uma rua em que tem estacionamento dos dois lados, que é uma raridade. Sim. Não vejo dificuldade ali. Tipo, eu sempre estaciono praticamente na frente da obra. Porque tu não tem comercial ali agora. Não, beleza, mas depois tu acha que é um ponto difícil de estacionar? E se tu tiver 90 salas, tu vai ter 90 pessoas indo. Claro, não, isso daí... E ali tu não tem 90 vagas. E é difícil, sim. Ali é bem... Vou contar. Eu acho que pelo menos a menos de 200 metros a pessoa conseguiria estacionar se não tivesse vaga para ninguém. O pelotense, culturalmente falando, ele tem aquela coisa, eu preciso parar na frente. O pelotense ele não gosta de caminhar 50 metros. Não, perfeito. Né? Eu acho que nós vamos ser o prédio comercial que mais vai atender bem no quesito vagas. Tu viu ali o número de vagas, bate quase 100%. É muito. Eu duvido assim, que outro prédio venha com quase 100% de vagas. Pode ser que os proprietários, os locatários tenham esse acesso. Não, a gente pode tirar uma parte para botar para as pessoas de fora. E os locatários, eles acabam podendo servir a sua vaga, né, para os seus clientes, se for o caso. Sim. E também, por exemplo, vamos imaginar, se a gente tem salas de 30 metros quadrados, quantas pessoas no prédio vão ficar? Muitas, né? Então, na realidade, a gente vai ter, por exemplo, 60 salas e mais vagas do que salas. Aí, daqui a pouco, tu tem as 90, né, as 90 salas que tu comentou, utilizadas pelas 60 vagas. Né? Daqui a pouco o cara comprou 3 salas e
uma vaga. Sim. E assim vai indo, né? Mas vamos lá, tu conhece algum empreendimento em que ofereça mais vagas do que tem. isso? Não conheço. É isso aí. Acho que estamos no nosso tempo. Conversamos, hein? Pô, a conversa fluiu. O início ela começa, e agora? E agora, José, como é que vai? E aí ela vai indo, né? Começa truncado. Pô, mas eu curti demais. Show. Gostei Feito, bastante. Darlan. Muito obrigado pelo convite, valeu. Valeu Estamos mesmo. à disposição para qualquer assunto, sabes disso, né? É isso aí. Então tá, feito.